Hoje nós estamos aqui gravando nosso episódio nessa paisagem maravilhosa de Itaocara. Ao fundo nós temos a nossa belíssima Serra da Bolívia, que tem a nossa ponte Ariparreira, que faz a divisa entre os municípios de Itaocara e Aperibé. À nossa frente, do lado direito, nós temos a Praça da Matemática. E nada melhor do que receber o nosso entrevistado nesse cenário. Ele é engenheiro de formação, ele é professor de história, historiador, que tem foco, a sua pesquisa na nossa cidade, na história de Itaocara. Ele é carnavalesco da Escola de Samba Unidos de Última Hora e também da Escola de Samba Virtual Imperatriz Itaucarense. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje o meu amigo particular, Walter Gualberto Martins, que hoje também responde pela pasta como subsecretário de Planejamento de Itaocara. Seja bem-vindo, Valtinho. Tiane. É um prazer receber você aqui nessa linda paisagem aqui em Itaocara, né? Você, acho que não existiria um cenário melhor para a gente bater esse papo, porque aqui junta, a construção civil, que é a sua formação, e a história de Itaocara, que é a sua segunda formação. Como que começou esse encantamento por essa arte de construção da engenharia? Primeiramente, agradecer o convite, Acho que você foi certeira no cenário, Nós temos o que é de melhor aqui nessa região da Beira-Rio de Itaocara. E indo à sua pergunta, e respondendo a sua pergunta, o início da construção civil, eu acho que remete muito à minha infância e até mesmo de como posso te explicar, algumas verdades que parecem destino, Deixa eu tentar contextualizar. Primeiro, em relação ao meu nome. Meu pai era carpinteiro e ele, numa obra da igreja de Santa Rita, Euclidelândia, ele conheceu um engenheiro alemão de nome Walter. E aí, quando eu nasci, ele resolveu homenagear esse engenheiro. Então, eu penso assim, eu acredito muito que há uma influência muito grande nas nossas escolhas, Então, eu acho que no momento que meu pai, juntamente com minha mãe, escolhe o meu nome e a origem desse nome está ligada à engenharia, isso tem um peso no futuro. Quando eu era criança, a gente não tinha muito recurso. Meu pai e meu tio tinham uma serraria, então costumava pegar restos de madeira e fazer quadros, pedrinhas na areia, fazer coqueiros, A gente tem aqui a paisagem, várias árvores, isso sempre me inspirou, a natureza sempre me inspirou. É onde que eu tento me reerguer nos momentos difíceis, vamos dizer assim. E esse pegar o resto de material, inventar, me levou a mais tarde, quando adolescente, a querer fazer maquetes. Eu vi um trabalho de uma amiga minha de infância, uma maquete da escola, da igreja daqui de Itaocara. E ela era feita toda de isopor. E a gente não tinha recurso e nem tinha disponibilidade de comprar em Laranjais, moro no distrito de Itaocara, o material. E aquilo me desafiou. Eu fiquei assim, não, quero fazer uma maquete, vou fazer uma maquete. E aí o material acessível que eu tinha eram réguas de caixotes de legumes. Então eu parti para essa área fazendo maquete. E a partir dessas maquetes que eu fui desenvolvendo, uma pessoa que estudava arquitetura me procurou para auxiliá-la para poder montar uma maquete do projeto final dela. E aí, a partir dessa maquete que eu fiz, eu entrei na área da arquitetura, comecei a trabalhar com essa pessoa, depois fui para outro profissional e a partir daí eu resolvi fazer uma graduação nessa área. Te interrompendo, eu gostaria que você contasse a história de que o incentivo que seus pais te deram no momento certo, porque eu conheço uma história da sua vida que você fala sobre um desenho natalino que você fez na parede. E ali, com o incentivo do seu pai, você continuou. Você acredita que se naquele momento, eu quero que você conte a história, ele tivesse te podado ali naquele momento, você acha que seu futuro seria o mesmo? Não, não seria. A história seria o seguinte, desde criança, como eu falei, eu gosto de inventar, E o Natal sempre me encantou. Por volta lá de 88, 87, eu com 6, 7 anos, no meu tempo vago, inventei de fazer uns enfeites de Natal. A gente não tinha, como eu falei, não tinha recurso. E eu lembro de ter recortado em papel, até uma coisa que eu vou entregar a idade, mas não tem problema. Faz parte. Antigamente, o açougue embrulhava no plástico, depois vinha aquele papel, E aí aquele papel, eu recortei algumas letras, escrevi Feliz Natal, peguei um resto de material de carnaval, que tem muito a ver comigo também,
conforme você até anunciou, quando você me apresentou, e escrevi Feliz Natal e peguei, colei na parede da sala, de frente para a janela. A janela lá de casa era rente à calçada, então quem passasse via aquilo. E aí eu já escrevi um texto sobre isso, que qualquer pai, né, daquela época, né, eu até falo assim, na cartilha do mundo, no sentido de bagunço, de ter estragado a parede. Mas pelo contrário, nem meu pai nem minha mãe me puniram por aquilo. Pelo contrário, meu pai, inclusive, ele tinha orgulho, ele chamava as pessoas na janela, olha o que meu filho fez. Eu estou te perguntando isso porque a gente vê que existe uma busca hoje, né, no ano de 2026, por profissões, né? Os pais tentam influenciar seus filhos para profissões que são rentáveis no mercado. Hoje tem um fascínio pela medicina, por direito, já teve mais encantamento pela profissão. E muitas vezes os pais não percebem os dons dos seus filhos. Eles vão incentivando uma profissão que tenha um retorno financeiro, principalmente. Que você, como professor, e já foi professor universitário, né? O que você pensa nesse sentido? Influência dos pais, mas eu acho que o mais valioso, na verdade, não é o que aquilo vai te dar retorno financeiro. É importante, nós vivemos num mundo em que gira em torno do capitalismo, né? Mas a essência do ser humano não é essa. Qual foi o seu maior desafio na área da engenharia civil? Eu acho que na verdade, é um desafio contínuo. É você saber conciliar aquilo que sua mente deseja, que é um universo amplo, né, com o que é real e possível fazer. Quem foi, assim, o grande engenheiro civil que foi, assim, aquele que você falou assim, eu quero seguir esses passos? Sou movido a desafios, né? Então eu não vejo assim, um nome que eu queria ser como fulano, mas o desafio. Então quando eu falo desafio, eu falo desafio em todos os sentidos, né? Aquilo que me desafia a melhorar, a crescer, a seguir, eu vou em frente. As barreiras que a gente enfrenta no mundo devem ser encaradas, na verdade, como desafios. Valtinho, você sai dessa área de construção civil, de exatas, e faz história. Aonde que entra a história na sua vida? História sempre foi uma paixão de infância, né? Sempre gostei muito, porque a fase lá de criança, de fazer os enfeites de Natal, tem muito a ver com arte, e quando a gente entra na história, na escola, né, né, no caso, começo a ver aquela arquitetura bonita, aquelas esculturas, e eu me apaixono por aquilo, eu começo a entender que a gente está onde está devido ao passado, né, à história passada. Então, quando chega a pandemia, esse desejo de me aprofundar na história se volta, né? Então eu crio um desafio, eu tenho um tempo que me permite e eu mergulho na história. Já era formado, na verdade já tinha feito a graduação, e aí eu mergulho numa lembrança de que um dia, pesquisando algo sobre documentação antiga, eu não me lembro o porquê, eu descobri uma aprovação de um estatuto do novo Engenho Central Rio Negro, que é o Engenho Central Laranjeiras, assinado pela Princesa Isabel. E aí eu guardei aquele documento e falei assim, se algum dia eu quiser me dedicar a Laranjais, a história do lugar, a história do engenho que eu sou apaixonado, você já tem um acervo. Eu sei que eu vou ter um caminho. Não tem como falar sobre o turismo de Itaúcara e não falar, e falar das obras, da história, sem falar do ex-prefeito que colocou Itaúcara no cenário mundial quando ele traz o Malbataan para inaugurar a Praça da Matemática em Itaúcara, que é o ex-prefeito Dr. Carlinho Faria Soto. Qual a importância do Dr. Carlinho para Itaúcara? Olha, uma vez me perguntaram que itaucarense merecia ser homenageado. Umas 2 ou 3 gestões passadas. E eu virei de cara para assim, eu creio que se Itaúcara hoje tem a cara que tem, né, em termos de belezas, em termos de praças e de monumentos, se deve ao Dr. Carlinhos. Né? E ao mesmo tempo, eu coloco, mas eu preciso citar também 2 pessoas, né? Dr. Carlinhos idealista, Dr. Carlinhos prefeito, Dr. Carlinhos
é inovador, além do seu tempo, mas ninguém faz nada sozinho. Claro. E aí eu preciso, outro dia eu estava pensando muito nisso, que eu já falei algumas vezes sobre ele, e duas pessoas que são citadas e ficam às vezes nos bastidores, que é o seu Italarico Alves, que eu confesso que eu ainda não tenho aprofundamento em relação à contribuição dele, mas sei que ele ajudou a construir a Praça da Matemática, que ele foi o construtor da Praça da Geografia, da Cúpula, e seu Manuel Florentino, que ainda está vivo. Eu acho que ele merece todo respeito, todas as homenagens possíveis e imagináveis. Quando ele vem refazer o monumento a Adão e Eva, e eu me deparo com ele, eu falei assim, isso é vivo? Eu tenho até o momento como uma lenda que se encontra ainda entre a gente e que a gente não traz, não explora no bom sentido de, cara, me conta isso aqui. De vez em quando eu converso com ele, né, eu falo assim, Samuel Florentino, me conta isso aqui, como que foi? Ele me contando como que foi o Moisés, a construção. Ô Valtinho, foi daí que surgiu a sua ideia de criar o Instagram Engrenagens do Tempo, e esses dois personagens, 3, né, com o Dr. Carlinho, que você citou, terão capítulos nessa história que você vem contando de uma forma belíssima sobre a nossa cidade, sobre a história de Itaocara. Jardins Viverde. Viva o que realmente importa. Está chegando algo diferente na região. Um loteamento planejado. Para quem decidiu sair do automático. Para quem quer menos estresse e mais vida. Localizado no interior do Rio de Janeiro, em Itaocara, perto do Rio Paraíba do Sul. No Jardins Viverde, cada detalhe foi pensado para criar uma experiência de equilíbrio. E vocês que estão assistindo nosso programa, vá no Instagram, @Engrenagens do Tempo, que vocês vão conhecer um pouco da nossa história de Itaocara através do nosso historiador Valtinho, e vocês vão ver a forma com que ele descreve. Foi daí que surgiu a ideia de criar esse canal? Engrenagens do Tempo surge de uma pessoa que chega na minha sala, na Secretaria de Planejamento, e aí eu estava falando alguma coisa sobre Engenho Central, e aí era um rapaz, um estagiário na prefeitura, e ele vira e fala assim, mas em que cidade é isso? Onde fica isso? E aí eu falei assim, gente, o itaucarense não conhece sua própria história. De Itaocara. Não conhece sua própria história. Porque às vezes a gente fica preso no nosso mundo, né? Eu leio, eu gosto. Tá. Aí eu falei assim, mas nem todo mundo gosta de história. Perfeito, concordo. Mas eu vejo assim, nós somos, aí você me corrija se eu tiver errado em minha interpretação, nós somos bairristas. Somos. Itaucarense tem um orgulho de imenso de ser itaucarense. Com certeza. Só que eu acho que o bairrismo que nós desenvolvemos, né, está um pouco aquém no sentido de entender que a gente é muito mais do que a gente parece ser. E você acha que isso tem a ver justamente para as pessoas não conhecerem a história da nossa cidade? Sim. E como que a gente vai? Eu ia completar exatamente com esse raciocínio. Como que a gente desperta na pessoa essa paixão, né? Uma paixão junto com a percepção de ser capaz. Pertencimento. É o sentimento de pertencimento. Ninguém se sente pertencente a algum lugar se ele não conhece aquele lugar. Ninguém se sente capaz, orgulhoso, se ele não sabe que Itaocara já fez isso, já passou por isso, por aquilo. Né? Entendam? Ninguém como a maioria. A maioria não vai se perceber capaz de ser uma estrela nacional do cinema, como Eliana Macedo foi, se não conhecer a história. A não ser que ela se sinta desafiada. Mas inspiração... Nós temos na cultura muita gente. Inspiração te leva, te motiva a se desafiar. A gente não pode deixar de falar em tempo, em bairrismo, em paixão por Itaocara sem passar pelo carnaval. Tô certa? Perfeito. Você, eu ia inclusive falar. Você como carnavalesco, né? É quando você escuta um enredo, você conhece ali o enredo e você cria, igual você criou esse ano, maravilhosamente bem, o Carnaval de Unidos de Última Hora, homenageando a Dona Regina, que o Netinho e a turma, né, os compositores do samba, eu
digo que foi um samba marcante, porque eu não esqueço a Dona Regina nunca mais na minha vida. Eu até brincava na época do carnaval, que eu batia a palma para Dona Regina até na hora que eu estava dormindo, de tão bom que foi o enredo desse ano. Você acha que ser carnavalesco para você é esse lado do Walter que adora um desafio? Sim. Deixa eu só completar a última, que ficou faltando só te responder em relação a se Dr. Carlinhos, e você falou outros personagens agora que eu não me lembro, se estão na pauta do Engrenagens. Sim, pauta para o Engrenagens eu tenho muitas, né? Eu estou no Paulo Borges, eu estou na Eliana no momento. Carnaval, uma paixão que nasce lá também por volta de 87, 88, né? Me lembro perfeitamente, 88. Eu vejo de longe, né, em Laranjais, ao Unidos de Última Hora, algo laranja, uma pessoa desfilando, Virgínia, né, desfilando sobre o carro Abre-Alas, e aquilo, sabe quando aquilo te pega, te envolve, igual desenho animado, quando a gente está com muita fome, que vem o cheirinho da comida e você vai flutuando, eu me coloco, me desloco no meio da população, eu estava em frente à minha casa, me desloco no meio da população e vou ao encontro, que eu quero ver aquilo de perto, que aquilo me encanta. E a partir daquele momento ali, o carnaval entrou na minha vida. Eu confesso que esse ano estava desanimado. Eu conto essa história de Maísa, Mumu, que a gente conhece, Jerônimo, que é o puxador da escola, e Valdinéia, que já foi rainha de bateria, e hoje As pessoas que fazem parte do carnaval. Eles conversando, e aí eles me chamam, o Maguinho vai junto, e eles perguntam assim, e o carnaval esse ano? Vai ter? Aí Maísa já falou assim, não quero me envolver, né? Porque natural. Para quem está no meio, sabe que é um desafio imenso, como você falou. É muita coisa que você tem que resolver e ao mesmo tempo... Porque até chegar na avenida tem todo um processo que faz funcionar. Desse ano, então, nossa. Aí, voltando só como surge a ideia, e eu preciso dizer isso, porque as pessoas têm que ter seu reconhecimento. Ah, vai ter, não vai ter? Me fala. Eu falei assim, não estou muito motivado. Aí eu brinquei com Maísa, e Maísa me falou assim, não quero me envolver esse ano, já falei, chega, ano passado ajudei, mas é muita coisa, eu quero curtir o carnaval. E quem curte carnaval, normalmente, quem faz não curte tanto, né? Esse ano eu curti. Que bom. Não. E aí ela virou e falou assim, não quero. Eu falei assim, não, mas peraí. Mas o melhor desfile que a gente fez até hoje foi sua ideia, e eu quero que você me dê um nome. Se você fizesse, quem você faria? O que você faria? E aí ela chega no Alegria, Alegria, Dona Regina. E aí... assim, palmas para Dona Regina. Aí minha cabeça já fica assim, Dona Regina. Dona Regina tem isso, tem isso, tem isso. Não falo, não expresso. Mas já começa a construir na sua memória. A cabeça já tá, eu já sei o que eu vou fazer, já vou... E aí eu falo assim, Dona Regina Laranjais, Dona Regina Engenho, Dona Regina Pertencimento, Dona Regina Representação, dá enredo. Aí eu vou e converso com o Neto. Eu não me lembro se foi no dia seguinte ou não foi naquela mesma noite. Eu falei, Neto, o que você acha de fazer Dona Regina? Você acha que dá um samba legal? Né? Eu já tenho um refrão, inclusive, pronto. E aí ele canta para mim. É a Dona Regina. O contexto em que Laranjais se encontra, o contexto que a gente se encontra politicamente. Eu falei assim, gente, Dona Regina, é hora de reconhecer a Dona Regina. E é um nome, eu percebi isso, não sou de Laranjais, eu percebi que é um nome que agregou toda a comunidade, sim, até quem não desfila o carnaval, participar, porque estariam fazendo uma homenagem a uma pessoa importante para a localidade. Eu estou aqui, não sei se é possível captar, né? A emoção, né? Porque, chorei, porque exatamente é isso, é esse desejo de ver a história sendo resgatada, é o desejo de ver a pessoa sendo reconhecida, tudo casando. E ela é, sem dúvida, uma personalidade que laranjaense, talcarense, que une isso tudo. E a minha felicidade no final do desfile ali, né, de subir na alegoria, festejar, é porque eu queria muito que aquilo acontecesse. Lembrando, né, ressaltando aqui, que a Dona Regina, ela desfilou nesse carnaval. Sim, brilhantemente, sim. A gente olhava para ela, existia uma alegria, ela estava iluminada pela sim. alegria de estar sendo homenageada, que é uma pessoa que vale a pena. Você é nosso convidado para vários outros programas, porque conversar com o Valtinho é um prazer, mas a gente não pode deixar de falar sobre
é um assunto que é a sua profissão hoje, que você está exercendo na prefeitura, né? Você está na área de planejamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Eu vou fazer uma construção em Itaocara hoje, vou abrir um loteamento, eu vou construir a minha própria casa, ou uma empresa, o que for na área da construção civil. Qual é o caminho que a pessoa precisa para poder iniciar um projeto de forma legalizada? Toda e qualquer intervenção em parcelamento solo deve passar pelo poder público. Então, em termos de autorização, em termos de diretrizes a serem seguidas, né? Então, nós temos um plano diretor que engloba todas essas áreas. Planejamento urbano, indústria, turismo, comércio. Então, a gente tem diretrizes que, ao longo de 10 anos, devem ser seguidas, isso traçado pós um diagnóstico de nossa realidade. Então ali a gente tem um caminho. E ali a gente tem um um zoneamento da cidade. Dentro desse zoneamento a gente vai ter diretrizes. Então a gente tem a zona da Beira-Rio, a zona de centro, de acordo com as características daquela região. Dentro desses zoneamentos tem as diretrizes urbanísticas. Então, tem locais que você vai precisar de lotes maiores, tem locais que você vai precisar de lotes menores, tem locais que você vai precisar de ruas mais largas, calçadas mais largas. Então, no planejamento urbano, a seção do poder público municipal, prefeitura, em que você vai ter uma orientação. Uma orientação para o desenvolvimento do profissional arquiteto, do profissional engenheiro, do proprietário, para que ele possa, dentro da legislação, realizar aquilo que ele deseja. Porque Itaocara é esse paraíso de beleza natural. A gente não pode, daqui a 30 anos, ter uma cidade que teve um crescimento desordenado, já que a prefeitura tem uma secretaria que trata desses assuntos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim. Então é muito importante falar que o poder público ele tem essa acessibilidade. As pessoas têm a oportunidade de fazer um trabalho com isso. E eu não poderia deixar de falar, de entrevistar você e não tocar também nessa parte. Um lugar especial para celebrar momentos inesquecíveis. Fazenda Fronten. Um espaço preparado para aniversários, batizados e casamentos. Acesse o QR Code e saiba mais. Você é uma pessoa de várias vertentes, de várias áreas que você trabalha e que você atua. É um prazer te receber e eu gostaria assim, que você deixasse uma mensagem dentro desse contexto magnífico que a gente conversou hoje para as pessoas que estão nos assistindo. Mas eu acho que a essência que eu gostaria de deixar é que o itaucarense precisa se reconhecer mais itaucarense. E esse orgulho de bater no peito, aí já vou eu me emocionar de novo. Essa emoção que aconteceu aqui na entrevista em relação ao carnaval, eu acho que isso acontece quando a gente é apaixonado por aquilo que é. E eu sou apaixonado pela minha terra. Né? Eu já falei isso em algum momento, não me lembro onde, que Itaocara nasce do sonho, entre aspas, utópico de um chefe coroado que busca Frei Tomás para criar uma aldeia em que não haja influência branca do colonizador, né? E por que aí a minha leitura esse sonho? Porque ele tinha esse sonho, porque ele queria preservar aquilo que ele tinha de riqueza, que era o local, que era o ambiente, né? A essência da aldeia, dos costumes, da sua cultura. Somos e permanecemos aldeia. Existe um samba que é desse ano, inclusive, da Imperatriz Alcaense, da Imperatriz Leopoldinense, que fala sobre o Ney Matogrosso, em um trecho que fala mais ou menos assim, que pinta a verdade no rosto, coloca a coragem no corpo e não tem vergonha de ser o que é. Então eu acho que o que falta e é necessário a nós itaucarenses nos reconhecermos itaucarenses e lutarmos por aquilo que a gente quer. Valtinho, é tradição do nosso programa a gente terminar com um ping-pong. Eu vou te dar uma palavra, ou vou te dar duas palavras e mandar você escolher ou definir alguma coisa, mas tem que ser instantâneo. É o desafio. História ou arquitetura? Ambas.
Não pode, tem que ser uma. É uma ou outra. História e arquitetura caminham juntos. Onde a arquitetura é a história, onde a história é a arquitetura. Carnaval. Unidos de última hora. Laranjais. Melhor lugar do mundo. Itaocara. Aldeia. Carlim Faria Soto. Inspirador. Florentino. Reconhecimento. Valtinho por Valtinho. Verdade. E para vocês, né, que seguem a gente nas redes sociais, inscreva no nosso canal J. Nova Voz no YouTube e conheça a nosso Instagram também, @jnovavoz, porque é muito maravilhoso, né? Nos inspira realmente fazer uma entrevista com você, Valtinho. O nosso objetivo é trazer vozes que inspiram e ações que transformam, e nada mais transformador do que esse nosso papo para qualquer pessoa que assista. E você que é de fora, venha visitar nossa cidade e conhecer essa história de perto. Faz parte da nossa natureza sermos bons anfitriões. Convido a você para estar com a gente no nosso próximo programa. E certamente, mais para frente, traremos o Valtinho novamente para contar mais um pouco da nossa história. Muito obrigada e até o próximo programa.